Oi, oi, pessoas, sejam muito bem-vindas aqui a mais um episódio do podcast Papo Devs, aqui no tema falando sobre habitação e território. Então, já arranja aí um café bem quente, se ajeita no sofá, com tempo, sem pressa, para a gente poder escutar esse papo. Então, sejam muito bem-vindos, Nirson e Mike, é um prazer imenso ter vocês aqui, depois de já ter escutado fala de vocês, acompanhar um pouco o caminho de vocês. Então, é isso, estou tão ansiosa quanto as pessoas que vão escutar esse episódio para escutar um pouco a história de vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Débora. É uma satisfação poder estar participando do podcast com você. E com meu amigo Mike, que já estou com saudade. Mike, a gente não está te ouvindo, peraí. Tira o... Aí, agora fala. Foi? Foi. Ah, legal. Obrigado, Débora, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, estar aqui com meu irmão Nirson. É muito importante você proporcionar esse contato, mesmo que virtualmente aqui entre nós, faz tempo que a gente não se encontra, mas nossas almas estão interligadas e nosso pensamento na justiça, na paz e no bem estão também interligados. Obrigado. Eu fico feliz desse reencontro acontecer assim, que eu não estava nem sabendo, só para vocês que estão nos ouvindo saberem que eu não fazia ideia que eles eram tão próximos assim. E aí que, para nossa surpresa, um já reconheceu a casa do outro, então estamos entre muito amigos, assim, não estava esperando. Estamos entre muito amigos e acho que isso torna o papo bem mais gostoso. E acho que para começar aqui, então, o nosso papo como de costume, queria perguntar primeiro para você, Nirson, a primeira coisa que vem assim na sua cabeça quando você pensa o que é justiça para você? Débora, essa é uma pergunta profundamente difícil de responder, mas o que me vem na cabeça quando eu penso em justiça é aqueles que sofrem as injustiças. E eu me lembro agora, nós estamos numa semana muito dura, uma semana muito difícil para todos que atuam na área socioambiental, porque temos o caso do Dom Phillips e do Bruno, e todos nós estamos profundamente tocados. Então, como não pensar nas vítimas, não pensar em quem sofre as injustiças, não pensar naqueles que a sofrem de uma forma direta e aqueles que a sofrem de uma forma indireta. Pensar em justiça é pensar em quem sofre as injustiças. Incrível. E você, Mike, o que é justiça para você? Justiça, para mim, é viver com dignidade, com a possibilidade de respeitar e amar o próximo e ser principalmente respeitado. A gente está vivendo um momento muito difícil aqui para os povos indígenas. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com algumas lideranças indígenas do Baixo Tapajós e todos e todas estão se sentindo muito ameaçados, desesperançados, tristes. Um relato comum é que eles estão sentindo um peso muito forte no ombro e não conseguem levantar. E a nossa missão, a partir desse podcast, a partir do nosso trabalho, é dizer que a esperança ela permanece e a justiça está nesse processo de tirar esse fardo dos ombros, garantir segurança, dignidade, o básico, que é dormir bem. As nossas lideranças, o Nilson conhece muito bem uma, que é a Auricélia Arapion, ela não consegue dormir mais. Ela me falou que ela precisa de altas doses de remédio para ela poder relaxar um pouquinho. Então, para mim, justiça é a pessoa conseguir dormir bem, comer bem, viver bem, poder abraçar os filhos, ter dignidade, ter seus valores respeitados, seus direitos respeitados. É isso que a gente persegue, é por isso que a gente está aqui. Nossa, muito importante sua fala também, Mike, seguido do Nilson, que é justamente
o que eu vivi bastante era aquela compreensão de que justiça precisava necessariamente de um conflito específico, né? De aconteceu um crime, ou alguém brigou com alguém, e aí trazer essa perspectiva de que justiça, né, nas suas palavras, Mike, é você dormir bem, né? São coisas ali básicas de dignidade humana, tanto nos abre caminhos, como ao mesmo tempo, para mim, traz uma realidade muito dura de que nem isso as pessoas têm, né? Quem dirá pensar ali no conflito específico? A pessoa não está nem dormindo, quem dirá pensar no conflito que ela está vivendo e como resolver e como cuidar disso de outra forma, né? E aí, nesse sentido, eu queria perguntar como que vocês foram se envolvendo, assim, com essa temática, né? De trabalhar com a temática do território, da luta pelo território, e como que isso foi se conectando com o tema justiça, né? E que caminhos eram esses? Bom, Débora, a minha história e a história do Mike são histórias que elas se cruzam, elas se convergem em algum momento, mas elas são histórias bastante diferentes, né? Eu venho da academia, eu comecei a trabalhar com questões, né, territoriais por ter um interesse na área socioambiental como um acadêmico. E durante a minha pesquisa de mestrado, eu estava muito interessado em pesquisar, né, estudar algum povo, alguma comunidade tradicional, e fui convidado a estudar as quebradeiras de Coco-Babaçu, do Maranhão, do Pará e do Tocantins, numa zona de convergência entre esses três estados, no Araguaia, Tocantins, né? No famoso Bico do Papagaio, uma das regiões mais conflitivas do Brasil, pelo menos em algum momento da nossa história. E fui para lá, sem saber o que eu ia encontrar, né? E encontrei mulheres fantásticas, pessoas fantásticas, homens fantásticos, grandes lideranças de movimentos camponeses no Brasil, e comecei a contactar de uma forma mais direta essa temática do território e conhecer melhor essas questões territoriais e aprofundar também o meu conhecimento em torno da nossa região, né, amazônica, né, de onde eu e o Mike viemos. E território, para mim, se tornou uma temática importante, tanto do ponto de vista do meu trabalho acadêmico, quanto do ponto de vista das questões com as quais eu precisava lidar, os conflitos com os quais eu precisava lidar, que eram vivenciados cotidianamente pelos grupos com os quais eu trabalho, né? E a começar ali pelas quebradeiras de Coco-Babaçu. Para elas, por exemplo, a noção de territorialidade é uma noção completamente diferente daquela como a gente costuma tratar, né? Pelo menos como a gente aprende nas nossas culturas, né? Ocidentais, modernas, urbanizadas, enfim. E só para a gente ter uma pequena ideia, né? A territorialidade das quebradeiras de Coco-Babaçu é uma territorialidade dos babaçuás livres, né? Onde você pode acessar livremente áreas consideradas para o nosso direito privado como propriedades de outras pessoas, mas para elas, né, a terra ela é propriedade, por exemplo, do fazendeiro, mas o babaçu que está sob a terra é livre, é comum, é um direito das mulheres quebradeiras de coco-babaçu e das suas famílias acessar. Então, elas poderiam passar pelas cercas, entrar na propriedade de quem quer que fosse privada, fosse em terras públicas, para acessar o babaçual e vivenciar ali a sua territorialidade específica. Então, uma territorialidade muito própria, uma territorialidade muito diferenciada e que, né, me chamou bastante atenção. E aí eu comecei a ter o contato com as territorialidades a partir dessa visão. E aí isso foi se expandindo para outras perspectivas de territorialidade. Então, quando a gente fala aqui de territórios, a gente não está falando só de terra, a gente não está falando de territórios pesqueiros, por exemplo, nós estamos territórios de pesca, nós estamos falando
e aí nós estamos falando de água, é terra, e ao mesmo tempo também é água, né? Nós estamos falando de concepções, né, de mobilidades, de trânsitos, de fluxos, de porosidades. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de identidades, nós estamos falando de uma série de questões bastante complexas que extrapolam a maneira como a gente costuma conceber o território, né, apenas na nossa visão comum, como uma área de terra, como um espaço físico. É muito mais do que isso. O território é um espaço simbólico, né? O território é um espaço de relações, o território é um espaço de interações, não apenas com humanos, mas também com entes não humanos, e esses não humanos podem estar também num nível de sobrenatureza, né? Num nível sobrenatural, né? A gente se relaciona com entidades espirituais fazem parte do território, né? Os encantados, por exemplo, né, Mike? Ali no Baixo Tapajós, como os nossos indígenas do Baixo Tapajós costumam falar a respeito dessas entidades espirituais, elas fazem parte do território e elas estão em relação com as pessoas, com os grupos e com os espaços naturais com os quais estamos interagindo e nos quais habitamos. Então, a gente está lidando com tudo isso quando falamos de território. Sim, fiquei pensando ainda da questão justamente de diferente compreensão, né, e cosmovisão das coisas que a gente vê do próprio direito em relação às questões de território, também de todas as outras, mas bem específico do território, que é quando se coloca, realoca povos indígenas, né, em outros territórios, esquecendo justamente toda essa compreensão enraizada daquele território específico, né, da onde vieram essas pessoas, e como a visão do direito não chega nesse lugar justamente porque compreende simplesmente enquanto pedaço de terra, propriedade pública ou privada, e a gente só realoca as pessoas para mais um outro pedaço de terra. Não era isso que você precisava, ter um pedaço de terra? E aí não alcança esse lugar extremamente complexo e sensível ao mesmo tempo, no sentido de subjetividades extremamente importantes de comunicação, de identidade cultural, de como compreende o território, né? Então, não é a mesma lógica de que eu mudo de casa para outros povos, né? Outras culturas que não compreendem o espaço enquanto isso, né? Enquanto esse só pedaço de terra. Então, muito, muito importante você trazer esse aspecto, porque é isso, não acompanha a mesma cosmovisão do território, né? Outras perspectivas do território. E aí queria saber do Mike, como é que foi essa caminhada aí também, como é que chegou? Essa questão territorial ela é tão importante para todos nós. Primeiro que eu me considero um índio preto da Amazônia, e isso só foi possível quando eu percebi que eu pertencia a um território. E esse primeiro território foi o meu corpo, porque durante muito tempo eu negava essa ancestralidade, essas características físicas. Eu costumo dizer que eu entrei na universidade e eu não me via parte desse processo indígena, de território. Eu achava que a minha avó, minha bisavó eram, mas eu não. Então, a universidade, no primeiro momento, ela contribui para a negação, porque eu não me via representado, eu não me via no curso do direito, com uma justiça punitiva, retributiva, fundamentada no status, nos privilégios, nas honrarias. Aquele mundo não era meu. E aí eu fui para os movimentos sociais, movimento estudantil, me aproximei muito do movimento indígena. E aí eu percebi que o território do nosso corpo, ele precisa ser ocupado. E aí quando eu comecei a entender isso, que o meu corpo ele faz parte de um território que é sagrado, que faz parte de uma ancestralidade, que está ligado ao que o Nisson falou, aos nossos encantados, eu me encontrei. Porque para a gente tudo tem dono e a gente tem que respeitar. Eu vou dar um exemplo para vocês. O rio Tapajós, até eu não me identificar como um indígena da Amazônia, ele era mais um rio. Quando eu percebi que ele é sagrado, que ele tem vida,
que ele se comunica com a gente. E só a gente nisso, que atravessou uma maré braba no rio Tapajós, a gente sabe o que está falando. E verdade. Além de viver isso... Que marés brabas a gente já atravessou, sim. Eu perdi tios, eu perdi primos nesse rio. Então, essa morte, ela foi uma recepção para mim. É como se essa morte estendesse a mão para mim e me dissesse, ó, a tua história também está aqui. A morte também é vida e é início de uma nova relação com esse rio e com esse território que ele é sagrado. Então, isso para a gente ele tem um peso enorme, porque depois dessa negação, a universidade ela também me proporcionou encontrar o Nisson, encontrar a justiça restaurativa, ter um encontro profundo com nós, um autoconhecimento, sabe? Porque a justiça restaurativa me revelou uma pessoa violenta, machista, uma pessoa que ria de piadas homofóbicas, ria de piadas racistas, e isso tudo é um choque de realidade que faz a gente procurar o nosso lugar. E quando a gente acha esse lugar, ele é o nosso território. Então, a universidade ela me proporcionou chegar, por exemplo, numa área de reserva extrativista, de Resex, e percebi que os comunitários estranhavam aquilo ali, porque até então eles tinham acesso a tudo, como o Nisson falou. E, de repente, eles começaram a lutar, porque isso tudo é coletivo. E aí vem a luta indígena, que é coletiva, e esse território, ele, a partir dessas lutas, ele se torna um território importante. E aí, se eu queria aproveitar essa oportunidade de dizer, o nosso território no Baixo Tapajós, ele está cercado pelo Planalto com veneno da soja, com a truculência e com a violência dos sojeiros. Pelo norte, pelo Alto Tapajós, a gente tem mercúrio, a gente tem garimpo, a gente tem violência e a gente tem uma pressão que o nosso povo está submetido. As nossas lideranças estão adoecidas porque os territórios delas estão ameaçados. E assim, eu lembro de uma liderança Munduruku que dizia: por que os brancos perturbam a nossa paz? A gente não quer nada deles, a gente só quer viver em paz. Então, para a gente, justiça e território é poder viver bem, viver em paz. O modelo de vida da sociedade industrial branca não interessa para o nosso povo. A gente não precisa desse luxo de gasolina, de comida industrializada, de consumo em excesso. A gente já tem a riqueza que a gente precisa. Então, para a gente, território é vida e vida em abundância. Eu acho que esse é o recado que a gente precisa dar, e a gente precisa dar esse recado para o mundo, principalmente nesse momento em que esse desaparecimento do Bruno, do Philips, ele é um desaparecimento da nossa dignidade e um pouco da vida de todos nós. Então, esse é um trajeto, é um encontro que passa por tudo isso. Sim, fica bem desafiador, né? Cada vez mais com as respostas que a gente recebe quando luta, né? Então, as lutas que vão sendo travadas, principalmente na questão do meio ambiente, sempre sendo respondidas nesse lugar por parte do governo com desaparecimento, o incendiamento da aldeia, enfim, né? Então, isso de fato torna tudo bastante desafiador, porque você vê que, na verdade, o interesse é muito mais sobre a manutenção, né, da exploração do meio ambiente, do derrubamento da floresta, enfim, do que de fato da construção ou da reconstrução, pelo menos, né, do que já foi dizimado, do que já foi explorado, né. Então, queria perguntar para vocês, a partir disso, assim, que caminhos possíveis vocês vão construindo, têm construído, para cuidar não só, porque uma coisa que eu sempre fiquei pensando por exemplo, quando acontece a questão da barragem de Mariana também, né, e que a gente vai vendo diversos que não são desastres, né, mas são coisas que já eram previstas de acontecer,
de isso se repetir, né? Então, se trabalha ali em relação à barragem, se cuida de quem teve a sua casa derrubada ou das pessoas que perderam familiares, mas aí a perspectiva é de que aquilo vai acontecer em outra barragem, em breve. E aí, como lidar com essas questões do meio ambiente que me parecem que estão sempre se repetindo, porque é uma mesma lógica de lidar com o meio ambiente, né? Então, não é só cuidar daquele conflito em específico que se deu da barragem de Mariana, por exemplo, mas é como compreender isso enquanto coletivo, né? Enquanto algo maior de como lidamos com o meio ambiente. Não sei se para vocês tem essa mesma perspectiva, enfim, queria escutar um pouco. Acho que o Nisson vai falar disso aí, eu só queria manifestar uma sensação, um sentimento, bem na linha do nosso círculo de justiça restaurativa, círculo de paz, que é o seguinte, e aí o Nisson pode comentar em cima disso. Os nossos corpos indígenas, pretos, mulheres, travestis, corpos vulneráveis, eles são corpos matáveis. São corpos que a sociedade dominante aceita que morram. A gente está tendo uma repercussão grande porque morreu um branco e um inglês. Um pouco tempo, algumas semanas antes, crianças foram estupradas, mulheres morreram, mulheres Yanomamis morreram, e a gente não teve essa repercussão toda. E isso machuca muito a gente, por um lado, e eu fico muito preocupado com as nossas lideranças. Hoje é um dia muito triste para mim, para nossas lideranças, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa relação do Estado brasileiro com os povos indígenas, ela é desde 1500 ela acontece. A proposta do Estado sempre foi uma proposta assimilacionista, uma proposta genocida, violenta com os povos da floresta. Quando tu tira uma política pública de proteção, que foi o que aconteceu na prática, todos nós ficamos vulneráveis. É aquela velha história, nada mais funcional do que o desfuncional. Se a política indígena, a política ambiental não funcionam, elas cumprem um propósito. Mas os mundurucus têm uma frase que me fortalece. Eles dizem assim: nós viveremos mais que o império do mal. Então, isso é uma força para a gente. Quando a gente está nesses momentos, a gente pega a nossa espiritualidade, canta, dança em círculos e se fortalece. E aí, nisso, eu queria que tu comentasse isso a partir da tua experiência. Apesar dessa violência toda, meu irmão, apesar dessa desesperança, desse medo que angustia a nossa liderança, ao mesmo tempo que nesse momento de angústia acontece uma expansão de amor, de sentimentos, de acolhimento, até de gratidão, porque a gente tem pessoas como você, Nilson, como Auricélia, como Florencio. Isso estabelece uma ligação tão grande, eu não sei dizer como é que eu sinto, mas eu fico muito feliz por existirem pessoas como vocês. Bate uma vontade, assim, Débora, se a gente tivesse a ver, eu queria sinceramente dar um abraço em vocês, sabe? Sentir o calor de vocês e dar uma apertada muito forte e dizer assim, nós estamos vivos, cara, e nada pode derrubar a gente. O que eu quero dizer no final das contas? Eu estou sentindo um amor e uma esperança e uma fortaleza e uma gratidão, como se essa violência não derrotasse a gente, que a gente, de alguma forma, a gente é empurrado para frente. E eu não sei explicar, só queria compartilhar isso com vocês, porque apesar de tudo isso, como dizia a música, todavia cantamos, todavia seguimos, todavia esperamos, né? Mercedes Sosa. Nisso eu queria te escutar.
Só queria perguntar se esse abraço pode ser combinado depois, porque vou estar querendo. Vamos O combinar, vamos afeto, combinar, o vamos afeto combinar esse mobiliza abraço. muito, né? Para mim, esse lugar do afeto, ser onde a gente se transforma e se fortalece, Isso, é de isso. fato onde acontece mesmo. Olha, o Mike, antes de eu responder essa provocação, né, o Mike, quanto mais a idade vai passando, ele vai se tornando um índio preto velho mais sabido, né? É isso, Eu sou vejo um aí preto isso velho. fluindo, essa sabedoria aí, dessa ancestralidade passando através de você, meu amigo. Eu sinto isso de uma forma muito intensa. Olha, essa é uma questão assim muito delicada da gente falar, né? É difícil ter palavras para falar sobre isso. Mas o que me passa pela cabeça é responsabilidade. Né? É como nós podemos, né, nos responsabilizar e como nós podemos estimular essa responsabilização. Eu acho que nós temos uma cultura de desresponsabilização. Acho que um dos grandes problemas que nós passamos no momento em relação a essa temática é a desresponsabilidade a respeito de todos essas questões que foram trazidas aqui pelo Mike. Desresponsabilidade em termos de respeito ao território, desresponsabilidade em torno dos povos e povos indígenas e comunidades tradicionais, desresponsabilidade em relação às mulheres, em relação aos corpos, em relação aos pretos, a desresponsabilidade. E como a gente pode adequadamente responsabilizar e estimular uma cultura de responsabilização. Sabe? O que me dá esperança é poder observar alguns movimentos que me parecem movimentos positivos, que acontecem, talvez alguns a gente observe no Brasil e outros a gente observe internacionalmente. Eu que estou aqui falando a partir de Chicago, nessa trajetória, né, que estou construindo aqui de um ano nas terras frias, né, nessas terras frias, observo um exemplo que me parece um exemplo interessante de responsabilização que me dá esperança, e eu gostaria de ver essa esperança fluir para o Brasil, para o contexto brasileiro. Eu vejo um movimento em relação às escolas residenciais no Canadá. Né? As escolas residenciais, o que eram elas? Né? Elas eram parte do processo assimilacionista, integracionista, vivenciado no contexto canadense. Então, foi uma estratégia política para matar o índio, né? Para matar o índio culturalmente, né? E etnicamente, né? E integrá-lo à sociedade nacional. Então, se pegavam as crianças, né? E os adolescentes, incluíam essas crianças e adolescentes em escolas missionárias, sob o argumento de se matar o índio para se salvar o homem. Isso foi uma coisa terrível e é um capítulo muito perverso da colonização aqui nessas terras frias, né? Aqui nessas terras frias. Talvez o capítulo mais perverso, né? Ou um dos capítulos mais perversos na história recente da colonização e na história recente da relação, né, dos povos nativos, povos originários, povos indígenas com a sociedade envolvente, com a sociedade branca. E que recaiu sobre um povo também muito vulnerável, não apenas indígenas, mas as crianças e os adolescentes. E é mais do que demonstrado que isso gerou um fluxo, né? Um fluxo institucional, né? Que passava da escola para as prisões. Né? Então, o que eles chamam aqui do pipeline school to prison. Né? Você saía esses índios, né, desindianizados, através das escolas residenciais, saíam de uma instituição escolar e iam infracionar, iam se envolver com a criminalidade, incluídos numa outra instituição que lhes aprisionava, né? Aprisionava seus corpos e aprisionava suas mentes e acabava, exterminava com a sua dignidade. Mas o que é esperançoso nessa história? Porque até aqui eu falei a parte dramática.
o esperançoso nessa história é a responsabilização, é a autorresponsabilização por parte do Estado e por parte das instituições que lideravam as escolas missionárias, né? Então, você vê o Estado canadense fazer um movimento de se desculpar-se publicamente. Eu sei que se desculpar-se publicamente é muito pouco, né? Mas é um movimento interessante. Desculpar-se publicamente e tentar, na medida do possível, reparar esses danos que foram causados a essas comunidades. Reconhecê-las como primeiras nações, não são indígenas, não é o atributo que lhes é dado pelo colonizador, é o atributo que eles desejam, como eles desejam ser reconhecidos. Não são indígenas, não são índios, porque índio é uma categoria exógena, né? É uma exodefinição, né? Uma definição do colonizador para o povo nativo, né? Você, não, nós somos primeiras nações. Nós somos primeiras nações, é assim que a gente quer ser reconhecido, como aqueles que estavam aqui, que são as nações dessa terra, né? E o reconhecimento por parte das instituições missionárias que lideraram esse processo educacional recentemente, né? O Papa Francisco, né? E a Igreja Católica, que por muito tempo, né, hesitou, né, em reconhecer a sua responsabilidade, o fez publicamente, né? Então, recebeu uma delegação das primeiras nações do Canadá, né, para manifestar, né, um pedido de desculpas oficial por parte da igreja, né, por todo o dano, por todos os males que foram causados àquela população. Então, eu sei que pedir desculpas é algo limitado, mas esse movimento de autorresponsabilização, ele é um movimento interessante. Ele é um movimento curativo, né? Ele é um movimento reparador, ele é um movimento que restaura. Quando eu vejo isso, eu fico imaginando, será que nós poderíamos viver uma experiência semelhante no nosso país? Ou quando nós vamos poder vivenciar uma experiência semelhante? Que ao invés da gente ouvir essas truculências que a gente escuta do atual presidente brasileiro, a gente escutasse o presidente do Brasil pedindo desculpa aos povos indígenas por toda a política assimilacionista, integracionista, desterritorializante, desindianizante que o Estado brasileiro praticou, né, ao longo não apenas de décadas, mas de séculos. Né? Quando nós vamos ver o Estado brasileiro fazer um movimento dessa natureza e buscar estabelecer políticas que visem, em alguma medida, pelo menos, vivenciar um processo de reparação, ainda que essa reparação seja simbólica. E isso perpassa pelo território, porque o território é o elemento mais fundamental desse processo de reparação. Porque o território, como diz o Mike, o território é vida. Se não tem território, não tem vida, não tem identidade, não tem reprodução social, econômica, ancestral, política, cultural, né? Porque você tira o lugar. Não ter o território é um não lugar, é não ter o lugar, né? Onde você pode existir, né? Existir da sua perspectiva, existir do seu ponto de vista. Então, a primeira e mais básica política de reparação e de política de restauração é reconhecer o território. É muito básico. Ontem eu assistia uma entrevista com o Sidney, né, um indigenista extremamente muito reconhecido aqui no Brasil, né, foi aquele que devolveu a medalha do mérito indigenista. Né? Ontem estava assistindo uma entrevista com ele e ele dizia assim: por que todo branco tem o direito de uso capião com 25 anos? Né? Ele está 25 anos na terra, ele tem o direito de ter a propriedade sobre a terra. 25 anos. E o povo indígena que está ali há centenas e milhares de anos não tem o direito
sobre a sua terra. Por que esse duplo critério? O branco, apenas 25 anos, ele tem o direito de usucapir e ter a propriedade sobre a tua terra. Mas o índio, o preto quilombola, está ali há décadas, às vezes há mais de 100 anos, e não tem o direito. E é criado toda uma estrutura burocrática extremamente difícil para você regularizar e você demarcar uma terra indígena, um território quilombola ou um território de uma comunidade tradicional, né, que está ali a existir sobre aquele espaço, naquele lugar, há tanto tempo. Isso é muito injusto, né? Isso é muito injusto. Então, a gente precisa rever muito isso. Eu acho que perpassa por nós pensarmos a nossa responsabilidade enquanto Estado, a responsabilidade enquanto sociedade, mas esse caminho é um caminho espinhoso e é um caminho difícil e de longa duração, Débora. Eu não vou te dizer que tenha uma solução simplista para isso, mas me dá esperança ver que há sinais, né? Há pistas em alguns lugares de como a gente pode fazer isso. Gostaria muito de ver nós termos no Brasil um museu, né? Um museu, né, do etnocídio, um museu do genocídio indígena. Por que nós não temos isso? Por que nós não temos um museu? Por que a gente não memorializa essa dor? Não memorializa esse trauma? Não reconhece essa verdade? A gente quer apagar essa verdade, mas ela está aí. E tudo que a gente tenta jogar para debaixo do tapete, em termos de dor, vai aparecer em algum momento, vai aparecer na forma de conflito, vai aparecer na forma de confrontações, e a gente vai ter que lidar com isso em algum momento. Mais interessante seria se a gente quer ter essa serenidade, essa tranquilidade, deitar a cabeça no travesseiro, dormir e acordar com a consciência tranquila, né? Melhor seria se a gente pudesse olhar isso de frente, encarar essa verdade, ver que o nosso Estado, a nossa sociedade foi e é uma sociedade genocida, né, que causou esses danos, que causou esses traumas, que está causando esses danos, que está causando esses traumas, e começar, desse ponto que nós estamos aqui, um processo de reparação, de restauração. E eu responderia aqui, né, com essa questão, talvez a tua primeira pergunta do que é justiça, eu voltaria para ela, né? Justiça é resgatar as relações éticas na sociedade, nas nossas interações. É restaurar a eticidade, é restaurar a preocupação com o outro. O que é a eticidade, senão a preocupação de termos uma boa vida, um bem viver com e para o outro? É isso, né? Basicamente é isso. E isso, quando nós vivenciamos uma boa vida com e para o outro, nós restabelecemos essa visada ética nas nossas interações, a gente vive o justo e a gente fica calmo, a gente fica tranquilo, a gente deita a cabeça no travesseiro, dorme e acorda no dia seguinte serenos, né? Porque estamos vivendo uma sociedade que é mais justa, uma sociedade, uma relação que é justa, porque estamos sendo éticos uns para com os outros. Acho que é por aí. Eu ia falar que é muito importante falar sobre responsabilidade, né? Uma coisa que me toca bastante, porque para mim, assim como o Mike comentou, né, que quando entrou aí em contato com a justiça restaurativa foi um autoconhecimento, para mim também foi muito desse lugar, assim, principalmente do reconhecimento da minha reprodução de violências, né, principalmente enquanto pessoa branca, ainda que mulher, e também um resgate da minha própria história, né, que daí eu fui descobrindo bisavó benzedeira, que ninguém quer falar esse nome, porque não pode falar, e aí você vai descobrindo essas histórias que vão sendo apagadas de uma forma bem sutil, assim, né, nem tão direta. Descobri que a outra bisavó é de Pernambuco, que também ninguém falava, porque era tudo mais da Europa. Então, essas histórias que foram sendo apagadas, e
a importância para mim de resgatar essas histórias, bem como resgatar as histórias de pessoas escravocratas na minha família, né? E como que eu faço parte disso tudo, né? Como isso faz parte da minha história. E aí essa responsabilização minha também em relação ao que acontece, e a nossa responsabilização enquanto sociedade, enquanto que sustenta, né, como acontece. Né, a partir do momento que a gente simplesmente não reconhece enquanto parte, parece que isso é algo longe, né? Tipo, a questão do meio ambiente está lá na floresta e eu não tenho nada a ver com isso, né? E sim, temos, seja porque está lá, ou seja porque está sustentando uma ideia, um sistema de ideia e um sistema de práticas que legitima derrubar a floresta, né? Então, seja por piadas, seja por comentários, ou seja politicamente também, sustentando essa compreensão prática e teórica de que está ok derrubar a floresta, catequizar indígenas, e enfim, né? Então, eu fico pensando que esse movimento, né, de compreender que algo foi violento é extremamente, assim, parece um salto gigante perto do que a gente vive, né, de, putz, reconheci que aquilo que fizemos causou dor e sofrimento e trauma. Então, isso parece pouco, mas, ao mesmo tempo, um salto enorme para o que a gente está acostumado enquanto sociedade, principalmente aqui no Brasil, de, inclusive, não ter museu, porque, na minha compreensão, a gente nem reconhece que isso existe, né? Quando eu falo genocídio em curso de povos indígenas, as pessoas ficam, como assim, genocídio em curso? Tipo, ainda acontece? Como se não reconhece nem que aconteceu e nem que continua acontecendo, né? Então, esse reconhecimento ele é o principal ponto para partir para qualquer tipo de responsabilização. Mas eu fico pensando como que vocês veem isso, que é o que faz depois, sabe? Nesse sentido de, até compreendendo a justiça restaurativa aqui como base, então esse processo de responsabilização, né, de reconhecimento do que aconteceu, leva a uma construção de novos caminhos, né? Então, como cuidar disso, né? Como cuidar do nosso futuro, então? E aí eu fico pensando que é difícil pensar isso num sistema que diz, né, e aí no sistema econômico capitalista, que diz que a minha relação vale menos porque eu posso engravidar, por exemplo, né? Minha relação de trabalho vale menos porque eu posso engravidar, ou porque, enfim, existências valem menos porque não produzem capital, né? Então, como cuidar desses novos caminhos se tem ali uma estrutura dizendo incrível que reconhecemos, mas a gente ainda precisa de lucro, a gente ainda precisa manter e sustentar a exploração, porque é disso que se trata, né? Acúmulo de capital necessita de pessoas sendo exploradas. Então, como ir mudando isso junto, né? Porque eu não entendo que seja muda uma coisa, depois muda outra, mas como que a gente vai construindo esses novos caminhos a partir do questionamento da nossa própria estrutura, né? De como que a gente significa as relações, que é por meio dessa lógica de produtividade, enfim. Não sei se para vocês isso é um ponto, enfim. Débora, assim, como eu te disse, é uma questão muito complexa da gente pensar, né? Porque a gente está pensando numa questão estrutural, né? Uma questão cultural, e ao fim e ao cabo é como é que a gente muda estruturas sociais, como a gente muda cultura, nós fazemos transformações realmente culturais. Eu acho que tudo perpassa em algum sentido, pode parecer clichê, né? Mas tudo perpassa em algum sentido pela educação, né? Olha pelo relato que o Mike fez há pouco aqui com a gente. Ele transformou a sua concepção em torno, né, do que é, né, do que ele era, da sua existência, né, e reconhecer-se como negro, reconhecer-se como indígena, reconhecer-se como machista, reconhecer-se como alguém que reproduz padrões que são violentos, que são agressivos dentro da sociedade, buscar caminhos para uma transformação quando ele entrou na universidade, né? Então, um homem, um jovem negro, tendo a oportunidade, que veio de categorias de base social e pôde entrar na universidade. Na universidade, isso trouxe um processo de conscientização em torno das estruturas e dos padrões socioculturais que são vivenciados dentro da nossa sociedade, nas nossas relações. Então, a educação é extremamente fundamental, né? Aqui a gente volta para o Paulo Freire, né? A gente precisa vivenciar processos educacionais que nos ajudem
na conscientização das problemáticas sociais, das estruturas opressivas que a gente vive na sociedade. Agora, vulnerabilizar a educação é uma estratégia, né? É uma estratégia, porque é comprometer esse caminho para a conscientização, que é um caminho civilizatório, né? Podemos utilizar até essa outra expressão, sim, também corrente no nosso mundo, e que a gente acha que é bom civilizar para certos aspectos, para outros aspectos não é bom, né? Na hora que civilizar significa a gente aumentar a nossa consciência e querer mudar as coisas que não são boas, né, as coisas que são opressivas na nossa sociedade, aí a gente não quer, aí tem uma parcela da sociedade que já não quer mais civilizar, né? Prefere a incivilidade, prefere a não educação, prefere a brutalidade, né? Então, é um pouco isso, eu acho que perpassa pela educação. Mas também tem um trabalho, eu acho que tem um trabalho de base que a gente precisa fazer. E aqui duas coisas eu queria acentuar. Uma coisa que eu estou vendo aqui e uma coisa que eu vi nesse trabalho feito pelo Mike, feito por a gente ali na região do oeste do Pará. O que eu vejo aqui é um trabalho de base super interessante, proveniente da sociedade civil, é, por exemplo, o programa Coming to the Table. Tem muito a ver isso com o que você falou agora, né? Que é reunir, né, pessoas que têm na sua ancestralidade, né, pessoas que têm na sua ancestralidade o que escravizou e aquele que foi escravizado, né? Mas a geração presente é consciente de toda essa drama, né, essa trama que foi vivenciado pelos seus ancestrais e quer corrigir isso, quer restaurar isso, quer curar essa dor. Não queremos continuar com essa dor, queremos lidar com esse trauma, queremos lidar com essas sequelas da escravidão. E aqui é um movimento muito interessante, eu não tinha muita noção como é que isso acontecia, né? É um movimento da sociedade civil que em várias cidades norte-americanas, né, reúnem pessoas, alguns estão se encontrando atualmente ainda de forma virtual, mas o ideal é que esses encontros sejam presenciais em diferentes cidades em todo o país, né? Pessoas que estão dispostas a curar essa dor, a curar essa ferida, né? E aí, o primeiro passo é explorar essas histórias que a gente não reconhece, o que você acabou de falar, diz assim, ó, essa minha bisavó bezedeira, esse meu bisavô nordestino, esse meu bisavô negro, né? Ou esse meu bisavô escravocrata, esse meu bisavô que escravizou. E aí explorar essas histórias. E aí, quem são esses meus ancestrais? O que eles fizeram? Porque se a gente for olhar, ao fim e ao cabo, ou vai ter quem foi escravizado ou vai ter quem escravizou, né? Vai ter uma dessas duas personagens dentro dessa história, se a gente for explorar bem, né? Ou vai ter os dois. Ou vai ter os dois, o que escravizou de um lado e o que foi escravizado do outro. Então, e aí a gente vai desenvolvendo essa consciência. E isso é muito interessante. E olha, esse é um movimento da sociedade civil, querendo curar essas dores. Eu acho muito interessante. Então, acho que esse é um passo. Acho que é um passo que a gente pode fazer. Não é um passo tão complicado da gente fazer. Acho que é um passo que requer intencionalidades e energia para que a gente comece a curar essas feridas, curar essas dores. E outra coisa, eu acho que a gente vivenciou lá no oeste do Pará, nós temos vivenciado, é como estratégias de diálogo, sejam elas através da linguagem da justiça restaurativa, seja da linguagem dos círculos associados ou não à justiça restaurativa, ou a linguagem da educação popular, a linguagem dos círculos de cultura, ou qualquer outra linguagem que ajude as pessoas a se encontrarem e promoverem diálogos, encontros entre si. Como é importante, diante de tudo isso, a gente ter momentos que as pessoas possam se encontrar, se reunir e falar abertamente, contar as suas histórias, né? E em espaços que sejam seguros e reconstruir seu senso de comunidade. Porque o que a gente observa, Débora, é que quando, né, todas essas pressões acontecem, pressões pela expansão do capital, pressões que trazem, né, uma devastação ambiental,
isso desnorteia a comunidade, faz com que a gente perca o senso de comunidade e nós nos desintegramos, nós nos desconectamos de nós mesmos, nos desconectamos do melhor que temos para oferecer para o mundo e para nós, nos desconectamos do outro e nos desconectamos da comunidade. Então, um passo é a gente vivenciar o processo de reconexão, né? E aí, círculos, práticas restaurativas, círculos de cultura, processo de educação popular, nos ajudam a nos reconectar conosco mesmo, a nos reconectar com as alteridades que estão ao nosso redor e nos reconectar com o senso de comunidade, com o senso de coletivo. Ou seja, sentar junto de novo e dialogar e olhar um para o outro como um tu, não como uma coisa, não como um isso que a gente pode objetificar, mas como um outro ser humano, né, como uma outra pessoa que tem dignidade, assim como eu, e que nós queremos encontrar e fortalecer a nossa dignidade. Eu fortalecer a minha dignidade e ele ou ela fortalecer a sua dignidade. Acho que esses processos a gente precisa intensificar, são processos curativos. Agora, quando a gente tem uma sociedade profundamente violenta, profundamente ferida, profundamente traumatizada, é claro que isso é um processo de longa duração. É algo que a gente vai começar, talvez na nossa geração, né? Já pegando alguns movimentos que foram feitos antes de nós, na bagagem, vamos passar para os nossos filhos e eles vão dar continuidade, talvez, com os nossos netos. E esse processo de cura, ele é um processo de cura intergeracional. E oxalá a gente veja esse processo ter um bom cabo, né, ao curso de 1, 2, 3 gerações. Uhum. Queria escutar o Mike para saber como é que chega tudo isso, porque tinha bastante coisa para falar, mas quero escutar também, Mike. Teu áudio, Mike. Agora estão escutando, né? Sim. Complementando as palavras aí do mestre Nilson e minha referência aí, eu fico refletindo profundamente cada palavra que ele presenteia a gente. Complementando, quando a gente faz isso nas comunidades, dessa comunhão, dessa partilha, dessa alteridade, isso dá muito poder para as comunidades. E esse poder ele traz a consciência. E essa consciência, ela tem uma força que pode quebrar as estruturas. Essa é uma grande questão para responder a tua pergunta, Débora. É por isso que há tanta preocupação com a consciência indígena, com a consciência negra, por isso que a lógica colonizadora é de dividir a gente, de dizer que a gente não é mais índio, a gente é caboclo, está no meio do caminho para ser branco, mas não é branco ainda, mas não é mais índio, não é preto, é mulato, e aí ficam isolando e dividindo a gente. Eu acho que isso é importante. Então, a justiça restaurativa, quando ela estabelece esse poder de organização popular e de consciência, ela se torna um instrumento muito importante para a gente mudar a realidade. Uma outra questão que me chama muita atenção em relação à justiça. Para nós, a justiça ela está entre várias variáveis, mas uma coisa que a gente acredita muito é que a justiça está em desobstruir o passado, desobstruir a estrada do passado, para a gente se encontrar e se reconhecer na nossa história. Não uma história contada a partir do eurocentrismo, a partir do colonizador, mas uma história contada por nós mesmos e não simplesmente no papel de vítima. Porque quando a gente desobstrui nosso caminho para o passado, a gente tem liberdade para seguir no futuro do jeito que a gente é e como a gente quer. E aí a gente também está fazendo justiça. Quando a gente dá voz para o nosso povo, a gente está fazendo justiça. Vejam só, para comentar mais uma vez essa questão do Vale do Javari. Povos isolados que entraram em contato com servidores da FUNAI,
que entraram em contato com a nossa sociedade e disseram: não, eu vou voltar para lá. Eu não quero viver dessa forma. Ou seja, havia uma consciência de como, na lógica como a gente vive, mas eles disseram: não, vou voltar. O interlocutor desses indígenas eram os profissionais da FUNAI, os indigenistas da FUNAI, e o Estado não deu voz para eles. Muito pelo contrário, foram exonerados e agora desapareceram. Se nós tivéssemos dado voz para esses indígenas isolados, nós estávamos fazendo justiça de alguma forma. Mas o que aconteceu em relação ao seu território? E aí eu quero que a gente pense nas nossas casas. Imaginem que você está na sua casa e começa a entrar mercúrio, veneno, e tu já não tem paz. E aí entram, mexem na tua despensa, levam a tua comida, porque era isso que a pesca predatória fazia. E um belo dia tu acorda pela manhã, tem várias pessoas estranhas na tua casa. Tu não tem paz, tu não tem tranquilidade, tu não tem direito. Foi exatamente isso que aconteceu e acontece no território dos povos indígenas. Então a justiça está em garantir paz nesses territórios, liberdade nesses territórios. É isso que a gente tem que falar e aproveitar todos os espaços para denunciar. E a justiça restaurativa, na minha leitura, ela, além de tudo isso que eu falei, que o Nisson falou, ela te acolhe, ela te protege e ela te fortalece nesse momento. Quando tu tem a oportunidade de sentar em círculo e sentir a força que tem o círculo, o Grupo Consciência Indígena, que eu faço parte, ele está fazendo 25 anos. E eu digo para todo mundo, o dia que eu entrei naquela roda e bati meu pé com força na terra, depois a gente pegou na terra e percebe que é dali que a gente vem, a gente sente uma força extraordinária e a gente nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Então a justiça restaurativa ela também proporciona essa força que ela é ancestral, mas ela é também transcendental. Ela é uma luz para o nosso caminho no futuro e, como eu sempre digo, ela é um remo para a gente voltar na nossa ancestralidade. É aquilo que a gente vê na história de Exu. Exu matou um pássaro ontem com a pedra tirada hoje. A justiça restaurativa, para mim, tem essa mesma metáfora. Ela é uma ação que a gente faz hoje, mas ela restaura, ela recupera o que aconteceu no passado. É isso. Com essa fala, Mike, já juntando com o que Nilson trouxe, importantíssimo sobre a consciência, né? E que acho que algo que me tocou muito foi que quando você constrói, né? Quando eu fui construindo essa consciência, depois de muitos anos sem essa consciência, e comecei a construir a partir da faculdade de Direito, por não me encontrar ali também, e depois me encontrar na justiça restaurativa, é algo que é impossível voltar para outro lugar, né? A consciência construída, a cada passo que você constrói, não tem como desconstruir, assim, no sentido de que você ir se juntando com pessoas que estão buscando isso, e aí cada vez mais ir olhando para isso no sentido educacional, no sentido prático, vivencial da coisa, é algo de fato muito potente, né? É algo que vai mudando, para mim, foi mudando as minhas próprias estruturas internas, assim, eu sinto que é um processo bastante físico também. E não Diga, é à toa Mike. que a gente está aqui, né, Bora? Porque, assim, eu acho, Débora, sinceramente, quando a gente se encontrou, quando a gente saiu para bater aquele papo, e até esse círculo que a gente faz e chega aqui, você faz parte dessa história, e você, como eu, o Nisso está em Chicago, eu estou aqui em Belém agora, você está em São Paulo, né? Isso. Nós estamos defendendo esse território da Amazônia, esse território do Baixo Tapajós. A gente tem uma fala agora que é o seguinte: se a gente perder essa batalha ali no Baixo Tapajós, nisso, ali, tu que conhece bem a área, se a galera descer do Planalto e ocupar o Tapajós e Arapiuns,
e a gente perder essa batalha, essa é a batalha do fim do mundo. Porque sem floresta não há futuro. E dentro desse modelo capitalista predatório, não há futuro. Então, o que nós estamos fazendo aqui, de certa forma, aqui, e a gente fez durante essa 1 hora, é aquilo que o Ayrton Krenak fala no livro dele. Estamos trabalhando ideias para adiar o fim do mundo. E a gente não pode perder essa batalha, essa vitória tem que ser nossa. Não é exagero, não. Ali a gente está decidindo o futuro da humanidade. E nós, você, Débora, é nossa aliada e muito importante nessa batalha, viu? Não acho que você está distante, você está com a gente. Eu e nisso a gente está mais próximo, porque a gente mora ali no território, mas a gente está estendendo a mão para outros aliados e vamos fazer uma grande rede de proteção. Essa é a nossa missão. E eu, né, mestre Wilson? Eu não estou dizendo que ele está ficando um preto velho sabido. Um índio preto velho sabido. Ele sempre foi. É aquele sempre negócio foi. que... Tá quando... só eu esqueci a frase do livro do Paulo Freire, que uma das pessoas que passou, né, pelo processo de educação do Paulo Freire fora do Brasil fala que o que ele ensinou é que ele já sabia, né? Tipo, o Paulo Freire ensina que você já sabia, e agora que você sabe que já sabia, você pode saber muito mais. Então, que legal. O Mike é essa própria pessoa. Ele soube que já sabia, então agora ele sabe muita coisa e pode saber muito mais. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, esse papo foi incrível e, né, dizendo para as pessoas que estão nos ouvindo que se esse papo puder te mobilizar para, de fato, ir se aliando com pessoas que estão, né, nessa construção de novas consciências ou até mesmo de retomada das próprias consciências que foram aí, foram e são constantemente apagadas, que a gente possa se unir, seja para nos escutar, que eu acho que é isso, está bastante em falta e para mim é o que me mobiliza muito, então seja para nos escutar a nossa história, escutar os nossos desafios e ir se conectando a partir daí. Então, agradeço muito vocês, foi uma honra imensa, espero que a gente se encontre em muitas outras ocasiões, principalmente para receber abraços, que eu gosto muito, e dizer que para vocês, né, ficarem à vontade, se quiserem deixar aí algum contato para as pessoas que gostaram da fala de vocês, querem somar, querem saber mais, fiquem à vontade, esse espaço é de vocês. Eu queria agradecer, eu quero deixar a última palavra para o meu mestre nisso. A gente vai ter vários atos esses dias. Eu acho que é importante acompanhar a página do Grupo Consciência Indígena e do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns. No Instagram encontra fácil. Uma galera que está lutando bravamente aí, junto com a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, para a defesa dos territórios. Então, acho que é importante seguir essas páginas. Gente, eu queria dizer que quando a gente chegou aqui em Belém, nisso, a Luana Arantes, lembra da Luana Arantes? Sim. Ela levou a gente principalmente a Tati, para conhecer umas amigas de infância dela. E uma das amigas de infância é a esposa do Bruno, que ainda está desaparecida. E nós tivemos uma noite tão agradável, tão feliz, e essas últimas notícias deixam a gente tão mal. E hoje eu amanheci assim, muito triste, depois de conversar com o nosso pessoal lá, mas aquilo que eu falei ainda há pouco, que esse círculo, essa conversa nos fortalece, e eu estou saindo tão feliz, tão reanimado, tão fortalecido por essa conversa com a Débora, essa conversa contigo, por poder te rever, que eu acho que eu vou dormir feliz hoje, sabe? Pelo menos vamos ter um instante de tranquilidade para amanhã a gente começar tudo de novo. Então, eu queria manifestar minha gratidão de poder encontrá-los, poder conversar e trocar essas ideias para adiar o fim do mundo. Valeu, gente. Obrigado. Débora e Mike, mano, como a gente fala, né? Assim, fiquei muito feliz de poder aqui estar com vocês nesse momento. Dar um abraço aqui no Mike, um abraço de saudade,
mas um abraço também de um desejo profundo, que é essa missão que você está começando, Mike, agora, na Secretaria de Direitos Humanos em Belém. Belém chegou a se tornar uma das cidades, nas áreas urbanas, metropolitanas, mais violentas da América Latina. Então, não é um trabalho fácil, é uma grande missão, transformar uma cidade e as relações entre essas pessoas que estão nessa cidade, profundamente atravessadas por diversos graus de violências que se interseccionam. Então, você está assumindo uma missão profunda e eu desejo, sim, imensamente que você tenha muito sucesso nessa trajetória que você está começando. Você está começando agora e é muito desafiadora. Eu também fiquei muito ressentido com essa situação tão dramática, né, que nós estamos vivendo no momento em relação ao Dom e ao Bruno, e fico pensando nisso muito reflexivo e com muita dor, porque eu imagino que o que passa pela minha cabeça poderia ter sido qualquer um de nós que trabalhamos nessa seara, do mesmo jeito que desta vez foi com o Bruno e foi com o Dom. Poderia ter sido comigo, poderia ter sido com o Mike, poderia ter sido com a Auricélia, poderia ter sido com a Alessandra, poderia ter sido com a Luana, poderia ter sido, enfim, com qualquer um de nós, que mexemos nesses formigueiros, né, que são extremamente complexos, né, e até aqui, que bom, graças a Deus, né, a todos os deuses, que nós estamos vivos, estamos podendo aqui dormir com a nossa consciência tranquila, mas infelizmente não é o mesmo que acontece com outras pessoas, né? Temos então famílias que estão sofrendo, né? Comunidades que estão sofrendo, povos que estão sofrendo, e isso nos causa profunda consternação. Mas fico esperançoso, né, quando vejo que, olhando para essa tela, que acredito que no podcast, não sei se as pessoas poderão ver, né, por ser por áudio, mas eu vejo nessa tela, né, uma mulher branca, um homem preto e um pardo acadêmico, né? E eu acho lindo isso. Nós temos um mosaico que representa tudo aquilo que a gente conversou aqui e o que nós desejamos ver na nossa sociedade brasileira, esse encontro, né, do branco, do preto, do pardo e de tantas outras cores juntas, conversando de uma forma consciente, amigável, pensando justiça, pensando responsabilidade, pensando a nossa própria responsabilidade para construir um mundo melhor, um mundo onde possamos ter uma boa vida com e para os outros. Em outras palavras, uma vida ética, restaurar a eticidade das nossas relações. Obrigado, Débora, por proporcionar a nós esse encontro. Obrigado, Mano Mike, por lhe encontrar aqui mais uma vez, e sigamos juntos. Muito obrigada, meus queridos. E vocês também, muito obrigado por escutarem esse papo com a gente, participarem com a gente, e fiquem aí que mais episódios virão ainda para a gente continuar batendo esse papo. Um grande beijo e até mais.